Quanto tempo faz que você respondeu um quiz pela última vez? Ah, adoro quiz! Tipo Coca ou Pepsi? Não. Este é um tipo de quiz diferente. Você ainda lembra do que aprendeu na escola? Por que as plantas são verdes? Qual é o seu maior órgão? Qual unidade média resistência elétrica? Você consegue passar nesse teste acertando pelo menos 28 perguntas? Vamos ver. 1. Quantos nomes de continentes começam e terminam com a mesma letra? A. 2. B. 3. C. 4. Você tem 5 segundos para pensar. A resposta é B. Ásia, África, Austrália... Ops, é um país, não um continente. E Antártica? Europa? Também não. Poderiam ser 4 se combinássemos as Américas do Norte e do Sul em uma só América. Então, são 3. 2. Quantos planetas no Sistema Solar têm anéis ao seu redor? A. 1. B. 2. C. 4. Todos os 4 gigantes de gás, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, têm sistemas de anéis feitos de pedaços de gelo e rocha. 3. Qual é o rio mais longo da Terra? A. O Nilo. B. O Yangtze. C. O Amazonas. O rio Amazonas é o segundo, com quase 6.400 quilômetros de comprimento. Mas o Nilo é o primeiro, com cerca de 260 quilômetros a mais. 4. O que torna as plantas verdes? A. Cloroplasto. B. Quimofila. C. Clorofila. É a clorofila. Os cloroplastos são partes das células que a contêm, e a quimofila é algo que acabei de inventar para confundir você. 5. Quantas vértebras existem no pescoço de uma girafa? A. 14. B. 7. C. 12. São apenas 7, como na maioria dos mamíferos, incluindo você e eu. Os ossos do pescoço de uma girafa são apenas muito maiores. 6. Do que é feita a cauda de um cometa? A. Gás. B. Poeira. C. Poeira espacial. Poeira espacial? As certas são A e B, porque a maioria dos cometas tem 2 caudas, uma gasosa e uma de poeira. E não vou comentar sobre ter uma cauda gasosa. Isso me compromete quase que diretamente. 7. Qual desses animais não consegue pular? A. Elefantes. B. Preguiças. C. Girafas. Não resisti a fazer uma pergunta complicada. Nenhum deles consegue. 8. Qual é o símbolo do ferro na tabela periódica de elementos? A. I. B. IR. C. FE. Ferro em latim é ferrum, então o símbolo é Fe. 9. O que é fogo? A. Um gás. B. Plasma. C. Uma ilusão de ótica. Seus olhos não o enganam. O fogo é o 4º estado da matéria, o plasma. 10. Por que as frutas têm um sabor bom? A. Elas querem ser populares e ingeridas por todos. B. O sabor doce é apenas um acidente. C. Ninguém sabe. As frutas se tornam doces porque querem ser populares e ingeridas. Os animais que as comem ajudam a espalhar suas sementes. 11. O que são as aranhas? A. Um pesadelo encarnado. B. Insetos. C. Parentes de carrapatos e escorpiões. Aranhas, juntamente com carrapatos e escorpiões, pertencem à grande e feliz família dos aracnídeos de 8 pernas. A resposta é C, mas também aceito a A. 12. Qual é o maior órgão do corpo humano?
A. Pulmão. B. Pele. C. Fígado. A pele tem muitas funções sérias no nosso corpo e cobre-o em sua totalidade. Então, é a B. 13. 1 mais 1 mais 1 mais 1. 1 mais 1 mais 1 mais 1. 1 mais 1 vezes 0 mais 1 igual a 0. B. 10. C. 2. O sinal de igual está apenas no final da terceira linha e não há sinal de adição para conectar os três grupos. Então, 1 mais 0 mais 1 igual a 2. 14. Qual pico de montanha é o mais distante do centro da Terra? A. Chimborazo. B. Monte Everest. C. Lhotse. Nosso planeta não é uma esfera perfeita, e a forma como ele é curvado torna o cume de Chimborazo o mais distante do centro da Terra, apesar de o Everest ser o pico mais alto acima do nível do mar. 15. O que se mistura com ferro para fazer aço? A. Zinco. B. Carbono. C. Cromo. O carbono misturado ao ferro o torna muito mais duro. A resposta é B. 16. Um chapéu e um cachecol custam R$ 5,50 no total. O chapéu custa R$ 5 a mais que o cachecol. Quanto custa o cachecol? A. 25 centavos. B. 50 centavos. C. R$ 1. A resposta é A. O cachecol custa 25 centavos. Adicione R$ 5 para obter R$ 5,25, que é o preço do chapéu. Juntos, a soma dá R$ 5,50. 17. Qual planeta tem mais satélites naturais? A. Terra. B. Saturno. C. Júpiter. Saturno tem 82 luas. Embora Júpiter em si seja muito maior, possui 79 luas. A Terra tem cerca de 5.000 satélites ao seu redor, mas o único natural é a nossa Lua. 18. Por que os flamingos são cor-de-rosa? A. É a cor natural deles. B. Por causa da dieta. C. Eles bebem muita limonada rosa. A resposta é B. Os flamingos nascem com penas cinzas, que gradualmente ficam rosadas por causa de um pigmento que eles digerem em sua dieta de camarão salgado e algas verde-azuladas. 19. De qual parte da planta é a batata? A. Fruta. B. Raiz. C. Folha. As batatas são uma parte especial do sistema de raiz chamado tubérculo. Cenouras são a mesma coisa, só que de outra planta. 20. Qual dessas plantas não pode ser considerada uma fruta? A. Melancia. B. Laranja. C. Maçã. Ao contrário de laranjas e maçãs, as melancias são naturalmente bagas, apenas enormes. 21. O que há de errado com esta frase? Existem dois tipos de perguntas no questionário. Perguntas tipo pegadinhas fáceis e as que são difícil. A. Existe e não existem. B. Difíceis, não difícil. C. Nada. Para mim está ok. B é a resposta certa, pois os adjetivos concordam com o substantivo a que se referem. 22. Quantos cromossomos os humanos têm? A. 23. B. 46. C. 64. Como cada célula do corpo humano contém 23 pares de cromossomos, o número total é 46. 23. Qual unidade mede a resistência elétrica? A. Volts. B. Ohms. C. Amperes.
são ohms. Os amperes são para a corrente e os volts medem a tensão. Se você tem um fogão elétrico, pode dizer que tem um ohm ao seu alcance, mas eu não diria. 24. Qual é o ser vivo mais próximo em relação aos dinossauros? A. Peixes. B. Répteis. C. Pássaros. Hoje sabemos que alguns dinossauros tinham pena em vez de escamas. Então, se você quer um dinossauro de estimação, um pássaro é sua melhor aposta. 25. Qual é a parte mais dura do corpo humano? A. Mandíbula. B. Os dentes. C. Os ossos da canela. São os dentes. Eles são parcialmente feitos de esmalte, o que é muito mais duro do que qualquer osso. 26. Quantas vezes uma abelha pode picar? A. Uma vez na vida. B. 3 vezes. C. Quantas vezes quiser. Apenas uma espécie de abelhas é limitada a uma única picada na vida. Qualquer outro tipo pode picar sem limites. Bom saber. 27. Quantos centímetros tem 1 metro? A. 1000. B. 100. C. 10. A resposta correta é B. Mesmo quem não usa o sistema métrico consegue adivinhar, já que centi significa 100. 28. Qual é o único processo corporal que não precisa de nenhum sinal do cérebro? A. Respiração. B. O batimento cardíaco. C. O piscar de olhos. É o batimento cardíaco. De fato, o coração pode trabalhar por um tempo sem o resto do corpo. Ele gera sinais elétricos para si mesmo. 29. Qual é o maior deserto da Terra? A. A Antártica. B. O Saara. C. O deserto de Gobi. A Antártica é um deserto polar e é o maior do mundo, cobrindo cerca de 14 milhões de quilômetros quadrados. 30. Que metal estamos acostumados a ver em forma líquida? A. Alumínio. B. Zinco. C. Mercúrio. O alumínio pode ser bastante macio, mas o mercúrio é um líquido em seu estado normal. 31. Quais animais podem respirar debaixo d'água e na terra? A. Répteis. B. Golfinhos. C. Anfíbios. Anfíbios como sapos. Sapos e salamandras podem respirar através de sua pele debaixo d'água e ainda têm pulmões funcionais. Isso é realmente útil. 32. Por que o Polo Sul é mais frio que o Polo Norte? A. Recebe menos luz solar. B. Está no meio de um continente. C. Está sempre mais longe do Sol. Ambos recebem uma quantidade igual de luz solar, mas o Polo Sul está no meio do continente, o que o torna mais frio. 33. Da aula de inglês agora. Do, have, must e will são exemplos de A. Advérbios. B. Verbos auxiliares. C. Verbos irregulares. Estes são verbos que ajudam, também conhecidos como auxiliares. 34. Do que são feitos os cabelos e as unhas? A. Creatinina. B. Queratina. C. Querosene. É a B. Queratina, uma proteína que deixa seu cabelo tão liso e forte quanto é. 35. Por que o silício é o elemento mais utilizado na eletrônica? A. É um ótimo condutor. B. É um ótimo isolante. C. A Terra tem muito disso. Na verdade, todos os itens acima. O silício é um dos elementos mais abundantes da Terra e, dependendo de sua condição, pode ser ótimo tanto na condução quanto na retenção de um sinal elétrico. 36.
Qual partícula não está incluída na estrutura de um átomo? A. Nêutron. B. Fóton. C. Elétron. Os átomos consistem em prótons, nêutrons e elétrons. Fótons são partículas de luz. 37. Qual é o material mais forte do mundo? A. Titânio. B. Ferro. C. Carbono. É o carbono. Nanotubos feitos com ele provaram ser muito mais resistentes do que qualquer metal. 38. Qual é o termo para planetas como Júpiter, Saturno e Urano? A. Superterras. B. Gigantes de gás. C. Anãs vermelhas. Eles são gigantes gasosos, geralmente enormes planetas sem superfície sólida. Ei, outra pergunta gasosa. 39. Qual é o elemento mais abundante no Sol? A. Hidrogênio. B. Oxigênio. C. Hélio. O hidrogênio compõe 75% da massa do Sol e o hélio apenas 25%. Outros elementos são uma fração minúscula. E aí, foi bem? Bem, se pelo menos aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. Aqui estão alguns outros vídeos legais que eu acho que você vai aproveitar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.